Olá, tudo bem? Dando sequência então à nossa série de perguntas e respostas, hoje vamos estar aqui respondendo algumas das perguntas mais frequentes encaminhadas pelos nossos seguidores e alunos do nosso curso. Bom, hoje nós vamos começar com a pergunta do João Paulo, que fez a seguinte questão: Doutor, substituir o açúcar industrializado pelo mel é benéfico? Muito bem, João. Então veja, o mel orgânico, vindo de um produtor confiável, num mel não adulterado, que você utiliza in natura, de preferência sem aquecê-lo, realmente tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias benéficas. Porém, sempre é bom lembrar que para qualquer tipo de açúcar, e o mel é um açúcar, vale a máxima: quanto menos usarmos, melhor. O problema é que quanto mais a gente usa, mais queremos usar. E o nosso paladar acaba ficando viciado no açúcar, inclusive com alterações na própria percepção do sabor que você vai tendo do doce, fazendo com que você precise cada vez mais do doce para conseguir ter essa sensação do açúcar. Todos os tipos de açúcares vão se transformar em glicose e vão provocar aumento da nossa insulina, que pode estar vinculada no decorrer da vida com o aparecimento de várias doenças inflamatórias, como diabetes, a obesidade, o acúmulo de gordura no fígado, alterações intestinais e doenças até neurodegenerativas. Mas, dentre os açúcares naturais, além do mel, nós podemos priorizar escolhas mais inteligentes, como por exemplo o açúcar mascavo, que acaba sendo mais bruto, tem presença de algumas vitaminas e minerais por ele não ser refinado, o açúcar de coco, que é bom porque tem um índice glicêmico menor, ele acaba dando menos picos de açúcar e insulina no sangue e também não contém aditivos químicos, e o próprio açúcar demerara orgânico, que não passa pelo processo de branqueamento do açúcar, que acaba sendo feito com solventes, produtos ricos em enxofre, que podem deixar resíduos no produto e ainda podem tirar todas as vitaminas e minerais que estavam contidas nele. Dessa forma, então, a gente sempre tem que evitar o uso principalmente do açúcar refinado ou do cristal, ok? Bom, nesse mesmo assunto, a Maria José fez uma pergunta interessante. Ela perguntou assim: sendo stevia um adoçante mais natural, posso usá-lo à vontade? Então veja, Maria José, para os adoçantes vale a mesma regra que para os açúcares. Quanto menos usarmos, melhor. Estudos atuais demonstram que, apesar dos adoçantes serem isentos de calorias, existe uma associação aparentemente entre a ingestão deles e o ganho de peso e a redução da saciedade, da satisfação após se alimentar dos pacientes. Parece que existe inclusive um aumento na incidência da síndrome metabólica e os seus componentes, que são o aumento da circunferência abdominal, o aumento da pressão arterial, aumento do triglicerídeos do sangue e a própria glicose em jejum, podendo ainda levar ao aumento da resistência insulínica e aumento na incidência de diabetes tipo 2. Sabemos que eles parecem alterar a nossa flora bacteriana intestinal, causando um desequilíbrio no microbioma, aumentando também a captação de glicose pelo intestino para a corrente sanguínea, aumentando a secreção de insulina e afetando potencialmente o peso, o apetite e a glicemia. Além disso, é importante salientarmos que não são recomendados o uso dos adoçantes artificiais, como a sucralose, o aspartame, o ciclamato, a sacarina e o acesulfame, que são extremamente tóxicos para o nosso organismo. Estudos científicos comprovam que eles podem acarretar problemas em vários órgãos do seu corpo, e o seu consumo demonstrou associação com o aparecimento de doenças neurodegenerativas e até mesmo o câncer. Bom, de qualquer forma, dentre os adoçantes que existem hoje no mercado, nós orientamos que, quando utilizados de forma moderada, conforme a gente já falou, sejam utilizados preferencialmente aqueles derivados do stevia, o xilitol, a talmatina e o eritritol, que parecem ser menos ofensivos para o nosso organismo, ok? A próxima pergunta é da Alessandra, e ela pergunta para a gente o seguinte: tenho 55 anos, sou pré-diabética, tenho gordura no fígado e hipertensão arterial. A dieta low carb seria indicada para mim? Puxa, Alessandra, esse é um tema bem interessante da gente conversar. Você sabe que, mais do que uma dieta, a low carb ela é uma estratégia terapêutica extremamente eficaz no controle e na reversão de algumas doenças associadas à resistência insulínica, que a gente diz, como a diabetes tipo 2,
a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, o aumento de triglicéridos no sangue, a obesidade e até a síndrome dos ovários micropolicísticos, que tem com a resistência insulínica como causa base. Hoje nós preferimos não usar o termo dieta, mas sim a low carb como um estilo de vida alimentar saudável, já que pode trazer diversos benefícios quando utilizado a longo prazo, principalmente para os pacientes que têm essas patologias que eu citei anteriormente. É importante salientarmos que low carb é diferente de no carb. Consiste basicamente numa programação alimentar onde há uma redução na quantidade de carboidratos na dieta e não a sua exclusão, evitando dessa forma o uso de açúcares, bebidas açucaradas, amidos, farinhas e massas em geral. Ela tem como princípio o consumo de comida de verdade, ou seja, deve-se também evitar o uso dos produtos industrializados, que é um erro muito comum em quem começa esse tipo de dieta por conta própria. O recomendado é haver um aumento na ingestão de vegetais de baixo amido, carnes, ovos, peixes, oleaginosas como as amêndoas e as nozes e as gorduras provenientes de fontes naturais, como o azeite, a manteiga e o abacate. Numa dieta convencional, em média, 50 a 60% da energia é proveniente dos carboidratos. Nessa abordagem low carb, propõe-se uma redução nessa quantidade, para mais ou menos, em média, 20 a 30% da energia proveniente desses nutrientes, variando para uma restrição mais ou menos severa, conforme a indicação nutricional individualizada para cada paciente. No ano passado, a Associação Americana de Diabetes publicou na revista médica Diabetes Care um consenso nutricional para diabéticos e pré-diabéticos, recomendando e reiterando estudos científicos onde se evidencia claramente os benefícios dessa abordagem nutricional low carb para esse tipo de paciente, onde se obtém uma melhora do controle glicêmico, a redução do peso e da pressão arterial, a diminuição no nível de triglicerídeos sanguíneos, dentre vários outros benefícios. Na nossa experiência clínica, eu tenho comprovado que essa terapia nutricional, com o auxílio das nutricionistas e sempre associada a mudanças no estilo de vida, numa abordagem mais integrativa, tem feito os nossos pacientes obesos e diabéticos atingirem excelentes resultados. Conseguem perder peso, melhoram todos os indicadores de parâmetros metabólicos, apresentam maior controle dos níveis pressóricos e, consequentemente, a redução no número de doses de medicamentos, hipoglicemiantes, para baixar as gorduras no sangue, os próprios antihipertensivos e também, em alguns casos, as doses de insulina, alcançando até a suspensão da insulinoterapia em alguns pacientes. Sendo assim, Alessandra, pode ser que no seu caso seja realmente interessante a utilização dessa abordagem, mas é importante lembrarmos que é essencial buscarmos um médico ou uma nutricionista para avaliar se realmente essa abordagem é indicada para cada um individualmente e quais são as quantidades ideais de cada nutriente de acordo com o seu padrão metabólico, os seus objetivos, as suas atividades diárias e obter ainda orientações importantes para evitar uma série de problemas que podem acontecer quando iniciada essa dieta, principalmente diabéticos que utilizam medicamentos para baixar a glicose, que podem sofrer de hipoglicemias iniciais se não forem monitorados com cautela, ok? Bom, a nossa próxima pergunta é da Ana Flávia, que pergunta o seguinte: quais os benefícios do jejum intermitente? Puxa, esse é um assunto que está sendo bastante falado hoje em dia, né, Ana? Então veja, primeiro vamos esclarecer o que é o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma abordagem que restringe a janela da alimentação no seu dia por algumas horas, objetivando que você permaneça várias horas sem se alimentar nesse dia, restaurando assim um estado mais natural do seu corpo e permitindo uma série de benefícios bioquímicos que possam ocorrer e ainda forçam o organismo a queimar os excessos de gordura como fontes de energia. Existem vários protocolos que podem ser estrategicamente utilizados, inclusive junto com uma abordagem low carb, conforme a gente conversou anteriormente. O jejum pode ser feito num período, em média, de 12 a 16 horas por dia, conforme a recomendação individualizada para cada pessoa. Pode ser feito todos os dias ou alguns dias da semana, levando-se em conta a composição corporal do indivíduo, as doenças apresentadas por ele, quais são os objetivos que querem ser alcançados nesse tratamento, a ausência de contraindicações e etc. O jejum intermitente parece melhorar a função cognitiva cerebral,
reduz a inflamação corporal, diminui os níveis de insulina e aumenta até a sensibilidade à ação da insulina, facilitando assim a perda de peso e ajudando a reduzir o risco das doenças crônicas, como diabetes tipo 2, as doenças cardíacas, o câncer e o Alzheimer. Em dezembro de 2019, o ano passado, o New England Journal of Medicine, que é um dos maiores periódicos científicos médicos respeitados do planeta, publicou um grande artigo de revisão falando sobre os benefícios do jejum na saúde, na doença e no envelhecimento saudável, reiterando várias referências bibliográficas que mostram benefícios dessa prática em todas essas situações. Em 2016, um cientista japonês ganhou o Prêmio Nobel da Fisiologia e da Medicina pelos seus estudos sobre os benefícios do jejum no estímulo da chamada autofagia, que é um processo natural de limpeza e renovação do organismo, onde as células danificadas vão sendo degradadas com maior eficiência. Parece que o jejum intermitente realmente é uma abordagem muito poderosa para a saúde, mas devemos lembrar que nunca ele deve ser feito por conta própria, sem uma orientação especializada de um médico ou de uma nutricionista, dentro do caso específico para cada pessoa, ok? Hoje ficamos por aqui então, até a próxima. Tchau!